Gravando? Beleza. Fala, rapaziada da Movie Hub, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Dando continuidade, né, esse especial, essa sequência de episódios com os parceiros, os patrocinadores, né? A gente está aqui com o produto, eu considero ele único porque eu nunca vi nada igual. A gente está com o Fabiano Nagamatsu, né, o criador da X-Skill, e a gente está com a X-Skill aqui hoje. É isso aí, Fabiano, Pedrão. beleza? Antes da gente falar da X-Skill e toda a sua longeva história, né? Fala um pouco como começou a ideia da X-Skill. Perfeito, Pedrão. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando aqui juntamente com o pessoal na Movie Hub, uma comunidade fantástica, comunidade pujante, que o pessoal sempre está junto, sempre se ajudando, isso é muito importante. Mas vamos lá, a X-Skill nasceu de uma ideia da faculdade. Uma ideia, imagina o aluno que não tem condições, por conta até mesmo de tempo, de entender na prática a teoria, né? Seja matéria de recursos humanos, marketing, finanças, logística, questões empreendedoras. Como que eu coloco isso aqui na prática? Um simples plano de negócio. Então, nós vimos a possibilidade de que ele colocasse na prática em um ambiente seguro. Então, lá em 1977, um japonês chamado Mario Tanabe trouxe para o Brasil os jogos de empresa. Nos Estados Unidos era muito comum essa questão de jogos de empresa, que em Harvard, por exemplo, MIT, eles usavam ali planilhas de Excel para simular determinadas questões na Bolsa de Valores. E isso veio para o Brasil como um jogo de empresa dentro da faculdade. Lá funcionava muito bem para quê? Principalmente voltado para mercado de ações, para o ramo executivo. Aqui pegou muito na faculdade, porque o aluno gosta de uma competição, o aluno gosta de testar o seu conhecimento. E nesse mesmo momento, aí sim, já nos anos 2000, eu comecei a desenvolver junto com um professor no interior de São Paulo. Eu trabalhei muito tempo com ele, aprendi consultoria com ele, e em cima disso, nós começamos a desenhar ali um jogo de empresa que hoje o X-Skill se tornou um simulador empresarial. Por que simulador empresarial? Qual que é a diferença de jogos de empresa para o simulador empresarial? O jogo de empresa, eu posso colocar as minhas estratégias e se alguém colocar a mesma estratégia, nós empatamos. O simulador que tem uma inteligência artificial e ele trabalha questões comportamentais, então frações de segundos ou talvez decisões na dúvida fazem com que a minha decisão seja totalmente diferente da sua. Então não tem empate. É o que acontece na vida real. Não tem empate no mercado, né? Então alguém sai na frente por uma decisão comportamental. A tomada de decisão dentro de uma racionalidade limitada acaba diferenciando um competidor do outro, ou seja, um empresário do outro, um participante do outro, um aluno do outro aluno. Perfeito. Assim, galera, para vocês que não conhecem X-Skill e tudo mais, não existe um piloto de avião sem ele ter feito uma simulação, não existe um piloto de Fórmula 1 sem ele ter feito uma simulação, então X-Skill é isso. Não existe um empresário hoje, né? Eu nunca vi nada igual, porque você que é empresário, você que é esse level, você que está dentro desse ambiente corporativo de alta performance, você precisa estar toda hora tomando decisões, toda hora tendo que ser analítico, tendo que ser uma pessoa assertiva, a X-Skill serve para isso. Você que quer se aperfeiçoar, quer aperfeiçoar a sua equipe, quer aperfeiçoar a sua empresa, X-Skill é o lugar certo? E outra coisa, como é que a X-Skill nasceu nesse ambiente de faculdade, nesse ambiente universitário, mas quando ele tomou o pontapé inicial para ser o que é hoje, né, focado no meio empresarial e tudo mais? Nos anos de 2022 para 2023, esse empreendedor ele trouxe, eu já tinha trabalhado como analista de sistema para ele, boa parte dos cálculos eu também já tinha desenhado para ele. E esse empreendedor, na verdade, um empresário, professor, mais professor do que empresário, ele trouxe para tentar ser acelerado. E nesse tempo não ocorreu, não avançou, até mesmo porque ele tem uma cabeça mais de docente mesmo. E aí a diretoria da Movie na época fez um acordo com ele, onde eles iam separar ali. O professor ficou com uma versão para faculdades e nós ficamos aqui, reformulamos totalmente ele, né? Até mesmo porque nós já tínhamos
A maioria dos cálculos vinham por nós e tudo mais, toda a engenharia, a interface e tudo mais vinha por nós. Inclusive, um abraço para o Luizão. O Luizão é o nosso engenheiro, o cara que desenhou bastante coisa, vários cálculos ali, e trouxe a inteligência artificial também. Então, nós acabamos ficando isso para o ramo corporativo. Então, a XSkill hoje é um dos principais simuladores com inteligência artificial, que faz mais de 40 mil cálculos em frações de segundos, que, de fato, analisa o comportamento. E hoje nós estamos implementando também questões de personalidade. Então, dentro do CCE, que é Característica do Comportamento Empreendedor, que é do Sebrae, que é uma metodologia vinda da ONU, né, pelo Empretec, nós conseguimos absorver numa tomada de decisão ali na pressão ou não, nós conseguimos analisar aquelas características, as 10 características do comportamento empreendedor. Olha aí. Galera, é praticamente como é que eu posso falar? Eu falo que é um preparatório para situações reais, né? Situações Justamente. Reais. E aí eu quero trazer um pouco de atenção para o ponto forte, né? Isso é muito forte, escutar 40 mil cálculos em questões de segundos. Como é que isso funciona? Eu estou aqui simulando, como é que isso vem de impacto para mim? Imagine um empreendedor, Pedro. Um empreendedor, muitas das vezes, ele quando ele acorda, ele já tem uma série de decisões a serem tomadas. Sejam elas que vão para um lado positivo, sejam elas que vão para um lado negativo. Então, uma série, desde recursos humanos, marketing, finanças, e vou pegar só recursos humanos. Imagina em recursos humanos o funcionário que atrasou ou que trouxe um atestado, faltou até porque ele está com um problema familiar, né? E isso impacta na empresa. E de que forma eu consigo solucionar isso? Então, todas essas questões são inerentes da simulação. Uma greve de caminhoneiros vai atrasar o produto, o que eu vou fazer com aqueles que estão esperando os determinados produtos? Né? Um fluxo de caixa, um NCG, né? Estava atendendo recentemente um empresário e eu citei um exemplo. Imagine que eu não soubesse nada de negócio, mas citei um exemplo de uma estratégia que um aluno, né, num dos torneios sociais que a gente faz a nível Brasil, né, no Superliga X, que ele fez de NCG, necessidade de capital de giro, que supriu a empresa dele e tirou ele do negativo para positivo. E ele começou a ter mais fôlego. Essa estratégia eu citei para o empreendedor que está ali, né, dentro de uma venda digital também, Mercado Livre e tudo mais, e ele falou assim, cara, eu nunca ouvi essa teoria. Eu falei, não é teoria, é prática. É uma coisa que a gente vivencia durante o dia a dia, e esse aluno que aplicou, ele conseguiu levar para a sua empresa, que ele está montando, é um MEI, microempreendedor individual. Então, Pedro, a vivência com isso, o motor que está por trás disso aí, simula todas as nossas aspirações, nossa realidade do dia a dia. E o que hoje, como administrador, um gestor, um empresário, a gente tem que fazer? A gente tem que ficar aprendendo cálculos toda hora, a gente tem que ficar aprendendo como lançar e tudo mais? Sim, mas mais do que isso é a tomada de decisão estratégica. E quando nós falamos da tomada de decisão estratégica, se eu sei o resultado, o que esse resultado representa para mim? É a estratégia que eu tenho que criar. Nós não somos máquinas. Quem calcula, quem não desmerecendo talvez um contador, um contabilista, mas hoje eles têm os seus sistemas de ERP, sistemas de lançamento que já fazem cálculos. A IA veio para isso, para fazer tudo isso. Agora, o comportamento frente a um ponto negativo ou um ponto positivo, aí é muito da inteligência humana. O humano ali no seu comportamento vai falar assim, cara, o que eu tenho que tomar de decisão aqui? E aí ele tem as verticais onde a XSkill possibilita ele testar. Então assim, eu brinco, né, que com a XSkill nós testamos num ambiente seguro. Nós podemos errar, que o máximo que vai acontecer é tipo, perdi para o meu concorrente aqui. No mercado não tem replay. No mercado, se eu errar, eu posso estar fora de um segmento. Eu posso, né, levar um prejuízo muito grande que vai demorar a eu recuperar esse, né, ou sanar esse prejuízo. Então, eu uso muito a frase de Eric Rice, não queremos errar, mas se errar,
QR rápido, para ser mais rápido, porque nós envolvemos menos recurso financeiro, recurso tecnológico, recursos humanos, principalmente recursos de tempo. Né? Menos tempo, tempo é dinheiro. Então, todas essas questões são inerentes a um treinamento lúdico. Imagina, a gente está fazendo um treinamento com a garotada universitária, mas nós fizemos já com KPMG, Deloitte, Accenture, pela FIA USP, quando eu era professor lá dos MBAs. Era uma disputa tão grande, Pedro. Por quê? Porque eu consigo viver na pele, skin the game, aquilo que de fato eu vivo no meu dia a dia. Então, às vezes, a decisão que eu tomo e o resultado que eu tenho é o quê? É um extrato do que eu vivo, de fato. E aí, lá eu consigo mostrar que comportamento que eu tenho. Se eu sou mais agressivo, sou mais conservador, se eu sou um cara medroso, se eu sou empreendedor de fato ou simplesmente empresário. Porque nós falamos o seguinte, todo empreendedor é um empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. E aí o empresário é aquele que faz um planejamento e segue o planejamento. Só que se sair do planejamento por conta de crescimento tecnológico, a economia mudou, os usos e costumes, o comportamento do mercado consumidor mudou, o empresário não sana essa dor. Quem vai sanar vai ser um empreendedor, aquele que pensa fora da caixa, que de fato não fica preso a um planejamento, ele vai além com a sua criatividade e inovação. Perfeito. Gente, isso aqui é uma aula praticamente aqui. Não sei de vocês, mas eu estou aprendendo aqui. Acho que está valendo 4 anos de faculdade. A gente tem você trouxe um ponto muito interessante, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão, as pessoas às vezes tomam como um pontapé emocional. Aí, como tomar, onde é que esse skill vai me ajudar a não tomar decisões tão emocionais, mas mais racionais, mais baseadas em fatos, né? Dados. Perfeito, Pedro. A primeira questão que o empreendedor ele tem que saber é noção. Primeira noção é da empresa. Então, qual que onde ele está pisando? Questões básicas de cultura organizacional, entender, saber, que é o que nós falamos geralmente daquela questão de integração. Quando você entra, você tem 3 meses ali para se integrar e tudo mais, hoje é menos, né? Mas nós temos a integração. Conheci um pouquinho da empresa, não vou conhecer tudo, mas eu conheci, beleza. Segundo ponto, os números, os indicadores, porque é eles que vão me direcionar para uma tomada de decisão. O terceiro ponto, aí sim eu quero, a partir de um planejamento, saber do meu comportamento. Sou mais agressivo, sou mais conservador com os meus pares e os meus subordinados, como gestor. Então aí eu consigo colocar ali. Só para que você tenha uma ideia, nós já fizemos isso aqui com médicos, com engenheiros, com advogados. Então essa ferramenta é tão interessante que a gente sabe muito bem que todo profissional é um tipo de empresário ou empreendedor. Mesmo sendo um intraempreendedor, trabalhando dentro de um setor. Por exemplo, um médico dentro de um hospital, ele tem que saber das receitas que está acontecendo no seu departamento, ele tem que saber das consultas e tudo mais, e isso tudo se quantifica depois em lucro ou prejuízo no final do exercício. Isso aí é muito importante porque nos Estados Unidos, para qualquer área que você for estudar, no caso você como jornalista, um cara que trabalha na área de publicidade, você tem que fazer 3 anos de administração antes. Agora imagina você fazer só teoria geral da administração, fazer contabilidade básica, fazer aquilo que você aprende. Cara, não desmerecendo a grade, mas tá, beleza, na teoria é isso, mas como que eu faço na prática? E se sair um pouquinho do que eu aprendi na faculdade? Ou no curso técnico, no caso ali, né? 3 anos. Ou seja, se você tem um simulador como esse, você consegue entender diversos erros que talvez você nunca vai ter oportunidade, porque você vai ter medo de falir uma empresa de verdade. Então, a X-Skill ele tem essa possibilidade hoje de ser profundo e amplo ao mesmo tempo. A X-Skill me ensinando a ter o famoso jogo de cintura, né? Justamente. O jogo de cintura aqui no mundo empresarial. No final, Pedro, inclusive a X-Skill ela oferece ali
um relatório de comportamento, obedecendo as questões de personalidade, como nós falamos, a questão também do CCE, das características do comportamento empreendedor, são no mínimo 10, talvez você não tenha as 10, mas o que você não tem, ele já sugere por meio de inteligência artificial, tá, o que você deve fazer. E se a gente faz para grupos empresariais ou grupos de segmentação, médicos, engenheiros, profissionais de outras áreas, o que acontece? Nós podemos até colocar cursos ou imersões, né, vinculadas a eles. Então, sim, é um grande diagnóstico hoje que pode oferecer um cross-selling de muitos produtos. Quem faz muita imersão, por exemplo, utilizar uma X-Skill para você entender a pessoa é muito melhor do que você ficar preenchendo questionário. Porque a pessoa que preenche um questionário, muitas vezes é forçado. Às vezes ele responde por responder. Agora, já pensou em eu coletar o seu comportamento na prática sem você perceber? A X-Skill faz isso. Exato. E galera, para quem tá ficando nessa live, a gente vai ter uma surpresa no final dela, a gente vai deixar um presente. A X-Skill vai deixar um presente, né? Falando dos outros parceiros, a gente também tem aqui com a gente a Sim, né? Que teve no episódio passado. A Sim, que é a nossa plataforma de assinatura digital. Não só mais que isso, ela ajuda a organizar, categorizar e taguear documentos, né, armazena. Se você quer simplicidade no seu dia a dia, economizando tempo, né, e segurança, é na Sim. E o outro parceiro que está com a gente, né? Parceiro não, né? A gente, né? A Movie Hub. Quer fazer parte dessa grande comunidade, essa comunidade que está aí crescendo cada dia um pouco mais, quer divulgar seu LinkedIn, seu negócio, seu serviço, quer fazer networking, que é tão importante pra gente, tem um link aí na descrição. Entra, faça parte desse movimento, certo? E, né, continuando aqui, Fabiano, a gente fala muito sobre a questão do comportamental do empresário e tudo mais, mas às vezes o ponto focal da X-Skill não é só o dono, né? Também é o C-Level, o cara que está gerenciando um setor. Quem estiver gerenciando esse setor, como é que ele é impactado na X-Skill? E como o setor, né, todo, né, às vezes com um cara que está gerenciando vai umas 20 pessoas, desligou. Dá um ponto de corte, Não corta ali. Eu vou dar uma pausa só. Eu falei pra você que tava Fabiano, voltando um pouco. A gente fala muito sobre a questão do empresário, né, do dono da empresa, mas a X-Skill ela também ajuda os C-Levels, né, a pessoa que está ali gerenciando um setor, está gerenciando uma área, né, como o setor ele é impactado como um todo ali dentro quando eu treino e simulo com a pequena parte da integração do corpo da empresa. Perfeito, boa pergunta, Pedro. Muitas das vezes as pessoas acabam contratando, e aí eu vou citar exemplos para que a gente possa ilustrar aqui. Quando uma determinada empresa contrata, ela contrata para os seus gestores, coordenadores ou supervisores para entender qual tipo de liderança eles têm ali. Então, impacta muito na questão da liderança. E para aqueles que estão abaixo, impacta muito na questão até mesmo prática mesmo da competência técnica. Muitas das vezes, quando a gente faz uma entrevista, a gente entende lá, ele fez os determinados cursos, tem as suas certificações, o diploma e tudo mais, mas muitas das vezes as pessoas não têm uma experiência prática, até técnica daquilo que ele fez. Por exemplo, fez um curso lá de fluxo de caixa ou análise de fluxo de demonstrativo de resultado, alguma coisa de IA e tudo mais, ele não consegue depois, ele não teve uma prática, não teve uma oportunidade. Então, esse curso serve tanto para aquelas pessoas que querem entender a parte técnica, errando talvez, como desenvolver lideranças, que aí no caso é um C-Level, a pessoa que quer atuar, até mesmo porque quando a gente fala de liderança nós estamos falando diretamente não só técnico, mas comportamental, como ele deve lidar com determinadas situações no seu dia a dia, principalmente porque ele vai também gerenciar ali não somente uma pessoa, mas pelo menos algumas pessoas ali, e cada um dentro do simulador tem um tipo de comportamento. Ele pode talvez ficar desmotivado, ele pode ficar insatisfeito, e aí nós sabemos diferenciar o que é motivação da satisfação, que são coisas totalmente diferentes. E isso, na vida real, muito gestor erra e erra muito.
Perfeito. A X-Skill, ela tá rolando há muito tempo, mas tem um campeonato rolando no ambiente universitário, Superliga X. O Superliga X, ele são os jogos universitários empresariais. Conta um pouco pra gente como é que funciona a Superliga X. Bom, o Superliga X, ele nasceu, né, de um sonho nosso, enquanto Movie Hub Technology, enquanto X-Skill, de fazer um give back, de ofertar aquilo que, né, de retribuir à comunidade o que de fato nós conseguimos até aqui. E nesse caso do Superliga X, né, eu lembro que foi uma ideia que surgiu internamente, falou, poxa, por que a gente não faz com os universitários? Já sabemos que talvez o universitário quer aprender e não tem a oportunidade, seja em estágio supervisionado, seja nem todas têm empresa júnior, não tem a prática de estágio remunerado ou não remunerado. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer para que o pessoal pudesse aprender na prática. E, mais do que isso, nós fizemos isso totalmente gratuito. O ano passado nós fizemos isso, a primeira edição, estamos na segunda edição, vamos para as outras edições. A cada bimestre terá uma edição. E aí, como isso é custeado? Pelos patrocinadores. Então, as pessoas que querem estar dentro das faculdades, bom, na primeira edição, mais de 60 faculdades. Nessa edição, mais de 70 faculdades estão participando conosco, de todas as áreas, sejam públicas ou privadas. E agora nós inserimos também os institutos técnicos também. Então, o curso técnico está com força também, já aprendendo gestão. Porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas saiam mais qualificadas para o mercado de trabalho. Com o quê? Com a prática. E nós temos diversos. Depois, Pedro, você pode até passar diversos depoimentos de pessoas que nem pensavam em empreender, sejam da área da saúde, da área de alimentação, de várias áreas humanas, que hoje eles falam assim, olha, eu vou continuar meu curso, porém eu quero empreender nessa área, eu quero ser um gestor, uma gestora, quero trabalhar nessa área. Perfeito. Então, Pedro, é isso. O Superliga X, então, é um torneio entre alunos de faculdades que entram gratuitamente, aprendem a administrar uma empresa, brincando, a gente fala brincando, se divertindo, e podem até ganhar prêmios também no final. Que tem 10 mil reais de prêmio aí. É isso aí. Ó, e a terceira edição, né, tá batendo na porta, gente. Tá rolando a segunda edição, o pessoal tá competindo, tá engajado, mas a terceira edição tá na porta. Quando você menos esperar, já tá aberta as inscrições. É isso aí. A gente tá chegando um pouco perto do fim, mas a gente falou que ia ter uma surpresa pro pessoal no final. O que é que esse skill eu vou oferecer agora no final? A gente vai deixar na descrição aí para o disponível para o pessoal. Perfeito, pessoal. Para quem estiver assistindo aqui, acompanhando a nossa live, a gente vai, é só você digitar na descrição aqui, seja do Instagram, seja aqui do nosso canal aqui no YouTube. Eu quero que nós vamos enviar para você um código para que você possa ter a experiência de administrar uma empresa, disputando contra a IA. Então, nós falamos do X-Skill Autônomo, onde você disputa com a IA, ela vai absorvendo um pouquinho do seu conhecimento, do seu comportamento e vai adaptando o mercado. Então, o mercado vai ficando mais difícil ou mais fácil, dependendo da forma que você atua. Então, se você digitar "eu quero" na descrição desse vídeo que você está assistindo, você vai ter, então, aí um código que nós vamos enviar, né? No caso, a gente vai chamar você no particular, você manda seu e-mail também, nós vamos disparar para você, então, um código, uma licença para que você possa administrar ali, ter toda essa experiência. No final, você vai ter um relatório comportamental e um certificado. Perfeito, olha aí, gente. X-Skill. Você falou da ferramenta do autônomo, é uma ferramenta nova, né? Tá muito disponibilizando para o grande público aí. Como é que vai funcionar, pessoal, simular? Simular em casa, simulando trabalho? Isso, legal. A gente então atua com a X-Skill Superliga X, com universitários. Se você é uma empresa e quer patrocinar, quer colocar sua marca nas faculdades, você pode apoiar essa ação com os alunos universitários. O segundo ponto que nós fazemos é com a parte de imersão in company. Então, as empresas nos contratam, vai eu, o Issal Imamura, que também trabalha na área comportamental, e toda uma equipe que fica, como se fosse administrar uma empresa durante um dia. Então, é um treinamento de um dia, onde as pessoas passam por uma imersão e, olha,
as pessoas saem transformadas. Não que elas vão querer ser donas de empresa, mas elas vão começar a pensar diferente em seus departamentos. E aí a gente traz todo depois para o RH, todo o trabalho, né, tudo que cada pessoa tem que melhorar. Então esse é um treinamento in company, que a gente faz de um dia. O terceiro, é claro que tem empresas que são pequenas, e às vezes fala assim, fazer um treinamento in company com 4, 5 pessoas não dá. Então, o que essas pessoas fazem? Elas adquirem a licença para poder, cada um, administrar uma empresa ali e simular contra a máquina. Então, da mesma forma, ela consegue em casa, às vezes são empresas talvez grandes, mas elas têm pessoas espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo. Então, elas conseguem administrar ali e simular, né, na sua máquina, no conforto do celular, talvez, ou no final do expediente, simular e aprender, ter também ali o seu relatório de comportamento e técnica. Perfeito. É que isso é para todos, gente. Coisa que não falta, né? Tem para o universitário, tem para o pessoal que quer fazer em larga escala e tem para o pessoal que é um MEI ali, ou às vezes tem uma empresa de, no máximo, 6, 7 pessoas. É para todo mundo. E tem o link vai estar aí abaixo. Comenta, a gente pode deixar um form, a gente vai disponibilizar essa ferramenta para vocês. A gente está chegando perto do fim. Qual que é a mensagem que a X-Skill vai deixar para o pessoal, né, no final dessa live? E onde a gente pode achar? X-Skill, então, vocês podem achar nas redes sociais, @XSkillOficial, né, tanto no Instagram, tanto no LinkedIn, quanto no YouTube. Eu acredito que vocês vão deixar também o WhatsApp na descrição, né, desse vídeo, então vocês podem entrar diretamente com um comercial, tá? Pode nos chamar nas redes sociais, na minha rede social, Fabiano Nagamatsu ali, a do Pedro, do pessoal da organização aqui. A mensagem que eu deixo da X-Skill é o seguinte: a gente está vivendo num mercado muito competitivo, principalmente por conta da globalização, principalmente pela evolução da tecnologia, né, usando muito as questões de IA, tecnologias emergentes de uma forma geral. Está vindo aí uma nova tecnologia aqui para o Brasil, né? Lá no mundo já existe em países desenvolvidos, que é a computação quântica. E isso potencializa mais e dificulta mais a questão de entender o comportamento do ser humano. Quem sai na frente é aquele que consegue prever isso aí. Para você fazer a previsão disso, que a gente brinca, do comportamento das pessoas, é treinando, é simulando. Por que eu simulo para, né, pilotar um avião? Porque eu simulo para dirigir um carro, uma Scania, por exemplo. Para que eu possa prever diversos fatores, para que quando eu for de verdade valendo, eu não incorra nos mesmos erros. Então, se você quer fazer com que a sua equipe esteja preparada para o mercado, não somente tecnicamente, mas comportamentalmente, em pressão que o mercado exige, a X-Skill é a melhor ferramenta hoje que pode, de fato, fazer com que as pessoas estejam mais preparadas. No momento que tiver a pressão, ela vai saber sair, porque ela já passou por isso, não uma, mas diversas vezes no ambiente seguro simulado. Perfeito. Galera, vou aqui me despedindo desse maravilhoso programa. Quero agradecer a todos os parceiros assim, X-Skill, o V-Hub, né, a Superliga, todos estão abraçados com a nossa causa. E eu vou deixar um abraço, um caloroso, né, abraço para todos aí. E obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu! Valeu, pessoal! Valeu!